projeto de resgate de memória, né? Uma vez que a gente está mexendo com o que há de mais antigo em música do Brasil colonial, né? Essa obra do que ficou conhecido como Grupo de Mogi das Cruzes nos anos 80, né? Foi o ano que foi a década que foi achado, né? 1984. E esse conjunto de papéis musicais, né, que a gente chama de solfa, que não é partitura, né? Solfa é uma coisa, partitura é outra. Ele dá para a gente uma noção do que a prática musical que o Brasil tinha nesse período, né? O que era o Brasil ali nos anos de 1700, né? Esses papéis atravessaram tempos e agora esse projeto vem para que a gente consiga entender essa ideia musical dessa época de seus autores. Então, remontar, reconstituir essas 7 obras, as que estão inteiras, né, e torná-las executáveis por orquestra, por qualquer estudioso de música, eu acho que é uma coisa muito mágica, né, porque você está fazendo um resgate de memória musical importantíssimo para o país. Todo o trabalho de resgate de memória é importante, né? E aí a gente tem a sorte de estar vivendo na cidade que guarda esses manuscritos. Quando esses manuscritos foram encontrados em 1984, dentro da capa de couro do foral, esses documentos foram levados a São Paulo para que fosse feito o trabalho de limpeza, de higienização e de restauro, e foi levado ao crivo do musicólogo Regis Duprá. E se constatou que eram os documentos mais antigos do Brasil que se tinha notícia. Depois desses achados em 1984, o professor Jurandir Ferraz de Campos também achou uma folha que foi levado também para a Biblioteca Mário de Andrade para fazer o trabalho de recuperação. E no ano 2000, o professor Isaac Greenberg, jornalista, também achou dentro de uma Bíblia aqui da Ordem Terceira do Carmo, ele achou mais 7 folhas. Foi também levado a São Paulo, onde se constatou que se tratava de um mesmo conjunto musical. Então, algumas dessas músicas, elas ficaram quase completas. Inclusive nós editamos todas essas 7 obras, né? Era um total de 12. 5 estão faltando mais do que 50%, então não valia a pena a gente montar, porque eu teria que reconstituir mais do que o próprio compositor teria feito. Mas 7 delas estavam praticamente íntegras, ou faltando poucas partes que foi possível completar. É um trabalho de reconstrução poética, uma reconstrução de memória, em que a gente também tem o trabalho de refazer as partes que faltam, detalhes, para que a música fique íntegra. É como se tivesse uma igreja, e está em ruína, tem 3 paredes, faltou uma, aí você reconstrói essa 4ª parede para completar e você faz o telhado, ou já tinha um pedaço do telhado, se pelo modelo você completa. É o mesmo processo, né? A gente assim não faz pela estética da ruína, não fica só contemplando o papel pela sua antiguidade. A gente faz esse papel ser transformado em música para que as orquestras do Brasil, os corais do Brasil possam apresentar. Tanto é que essa notação, que é uma notação muito antiga, muito arcaica, né? Hoje obsoleta, ninguém mais usa esse método de notação musical, a gente transcreveu tudo isso para notação moderna, uma edição crítica voltada para a execução musical. Que estão relatados, cujos nomes estão descritos nos documentos, que são Faustino e Ângelo Xavier do Prado, que são os irmãos, e Timóteo Leme do Prado. Muito provavelmente eles foram alunos aqui do Carmo, né? Eles eram do convento do Carmo. Dos 3 músicos contidos nas partituras, nas solfas, o Faustino foi a pessoa que mais se dedicou à música no século XVIII, talvez uma das personagens mais importantes da música no século XVIII em São Paulo. O Odair, junto com o Rubens, investigando a vida do Faustino, a gente descobre um personagem interessantíssimo, né?
que viveu bastante, viveu 92 anos e fez muita coisa ali na sua carreira dentro da igreja, né? E também de criar a escola de música, personagens importantes da história que passaram por essa escola, seu envolvimento na Inquisição, até o seu falecimento com 92 anos e o seu sepultamento na primeira versão da Igreja da Sé, por exemplo. Então a gente vê que é um personagem fascinante, né? Com ele a gente conseguiu ter uma ideia assim de como é que foi esse aprendizado musical, né? Com quem que essas pessoas aprenderam esse tipo de escrita musical, né? Provavelmente europeia, vinha muito padre europeu para cá, para o Brasil, os padres carmelitas principalmente, né? E a gente deduz ali que esse aprendizado acaba gerando o que a gente chama dessa coisa da musicalidade brasileira, né? Ele aprende a escrita, a forma de fazer música, né, com aquele teor europeu e tal, mas a gente já, no processo de ouvir e executar as músicas, a gente já percebe uma coisa abrasileirada já naquela época, né, dentro do que eles colocam ali nas suas ideias musicais. Reunimos um grupo de músicos, né, 4 cantores, né, soprano, contralto, tenor e baixo, e uma orquestra de cordas, né, com 2 violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, e também com uma harpa que faz a realização do contínuo, ou seja, preenche as funções harmônicas, tal como nos procedimentos práticos poéticos do século XVII e XVIII, e com isso a gente tem, então, a possibilidade de apresentar em concertos todo esse repertório. A gente tem o moteto teológico do Manuel Cardoso, né, e os motetos que são de Semana Santa, que tudo indica são compositores carmelitas do final do século XVII, começo do século XVIII, todos anônimos, né? Nós temos uma peça muito importante no repertório, que é a Ladainha de Nossa Senhora, a mais monumental de todas elas. É uma peça de fôlego, né? Alguns atribuem ao Faustino Xavier do Prado, mas é uma autoria complicada de se verificar, porque é uma obra de muito fôlego para quem escreveu tão pouca coisa, como seria o caso do Faustino do Prado Xavier, né? Ele foi mais cônego, mais padre, ele trabalhou mais na igreja do que como mestre de capela. E o curto período que ele foi mestre de capela aqui em Mogi das Cruzes, entre 1729 e 1733, seria assim estranho ele já ter composto uma obra tão monumental e depois ter desistido da composição. Então, existe essa atribuição, mas ela é bastante questionável. Talvez ele seja só o copista mesmo da música, a gente não sabe quem foi o compositor. Até a década de 1980, não se imaginava que em Mogi das Cruzes ou nas vilas do período colonial que não fosse sede de capitania ou que não fosse as cidades mineradoras de Minas Gerais, pudesse ter música de alta qualidade. Havia música também nas cidades que ficavam fora desse circuito, como Mogi das Cruzes. Então, esses documentos encontrados aqui comprovam que é necessário que as pesquisas também sejam levadas para as vilas que ficavam mais distantes dos centros políticos e econômicos do período colonial. E Mogi das Cruzes é um exemplo. E é possível que outras músicas do mesmo período sejam encontradas à medida que as pesquisas vão se avançando no Brasil como um todo.
Então, quer dizer, nós temos aí Manuel Dias de Oliveira, José Joaquim Merico Lobo de Mesquita, esse autor anônimo da Bahia, completando o século XVIII, ou seja, por Minas Gerais e Bahia, fazendo um contraponto a esse repertório de Mogi das Cruzes, com as 7 obras que a gente pôde editar na sua integralidade, e podemos agora executar num concerto de 1 hora de duração, concerto didático, onde a gente explica esse repertório, que é importante para que se tenha noção do que é a música brasileira de fato, do seu passado colonial, da importância desses compositores, né? Nós temos o caso de compositores aqui de Mogi, que eram brancos, e temos o caso, por exemplo, dos 2 compositores mineiros, com certeza ex-escravizados, né? Manuel Dias de Oliveira nasceu escravizado, depois ele comprou a forria dele, depois ele conseguiu até patente militar de capitão, e ele monopolizou as encomendas e irmandades na sua vila de São José, lá onde é hoje Tiradentes, Minas Gerais. Foi um músico muito importante, muito bem sucedido na sua época, assim como o Emerico Lobo de Mesquita, que atuava sob mecenato da Chica da Silva, né? Nós temos aqui em Mogi das Cruzes os Carmelitas primeiro, estão presentes aqui desde a década de 20 do século 17, os Carmelitas terceiros, que estão aqui desde do final do século 17, desde os anos 90 do século 17, e em Minas Gerais, com a descoberta dos ouros diamantes, os Carmelitas chegaram só aos terceiros, porque era proibido, né? O João V, rei de Portugal, proibiu ordens primeiras em Minas. Mas lá teve a Irmandade da Venerável Ordem Terceira do Carmo, onde a mecenas era ninguém menos que a Chica da Silva, a companheira do João Fernandes de Oliveira, o contador de diamantes. E quando o João Fernandes volta para Portugal, ela fica, quer dizer, volta não, ele vai para Portugal para administrar, porque ele era nascido no Brasil, estudou em Portugal, voltou para administrar os diamantes, depois ele teve que voltar para administrar os negócios da família em Portugal, e a Chica da Silva ficou tomando conta da Irmandade. Então, quer dizer, é interessante que uma Irmandade dos Carmelitas, a Nossa Senhora do Carmo dos Irmãos Terceiros, tinha como a grande mecenas a Chica da Silva, que patrocinou a produção desse compositor Emerico Lobo de Mesquita. Então, quer dizer, tem toda uma história aí, um histórico voltado à música dos Carmelitas, né, que foi tão importante para o século XVIII brasileiro, né? Projeto bastante importante. A partir daí, a gente acho que agora tem um pensamento diferente. As pessoas vão poder ter acesso a essa história, ter acesso a essa obra, vai poder ler a obra e poder ouvir a obra também, né? Dentro desse conjunto de informações que está dentro desse produto cultural que a gente chama de livro.